Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente e hoje iremos falar sobre o campo elétrico. Quem é esse tal de campo elétrico? Ele é uma região no espaço ao redor de uma carga elétrica e somente dentro dessa região podem haver forças de interação, que é o assunto da aula passada, força elétrica, a lei de Coulomb, que explica lá a intensidade da força elétrica. Vamos ver esse desenho aqui para ver se clareia a sua cabecinha aí. Imagine que eu tenho aqui um quesão, é uma carga dona de um campo elétrico. E essa bolinha ao redor dela é o campo elétrico dela. Qualquer carga de prova ou carga de teste que esse quesinho que entre no campo elétrico dela vai sofrer ação de uma força. Então repare, ela é positiva. Essa aqui é positiva também, sinais iguais se repelem. Essa carguinha vai receber uma força para fora, uma força de repulsão. Essa é negativa. Essa já recebe uma força para dentro, uma força de atração. Essa negativa, ela está bem na linha. Está em cima do muro, recebe força de atração, sinais opostos. Essa positiva está em cima da linha, vai receber uma força de repulsão. Essa é negativa e essa é positiva, mas elas estão aqui, ó, fora do campo elétrico. Se está fora do campo elétrico, não recebe ação de força. Somente dentro de um campo elétrico pode haver ação de uma força elétrica. Lembra? Pode existir um campo elétrico sem que haja força. É só nenhuma carga entrar naquele campo ali. O campo existe pelo simples fato de uma carga existir. Só do fato dela existir, ela já cria ao redor dela automaticamente um campo elétrico. Então pode haver campo sem que haja força. Mas nunca pode haver uma força elétrica sem que haja um campo elétrico. Como é que a gente calcula a intensidade? O valor da força do campo elétrico naquele ponto. Ó, para medir a intensidade do vetor campo elétrico, eu preciso de um ponto ali ao redor de uma carga dentro do campo elétrico dela, e eu preciso botar uma carga de prova, uma carga de teste ali dentro daquele campo. E aí vou ver qual é a força que vai ser feita sobre aquela carga. A força é dada em Newton, e esse Qzinho, carguinha, é dada em Coulomb. Então o campo elétrico ele vai ser dado em Newton por Coulomb. Só peço a atenção de vocês que esse Qzinho não é a dona do campo, tá? Esse Qzinho é a carga de teste, ou também chamada carga de prova. Ela serve para provar que ali naquele ponto existe um campo elétrico. Essa equaçãozinha ela fica bem bonitinha também assim, ó. Carguinha está dividindo, passa para cá, passa para o outro lado, para cá multiplicando. Força que entra. Só um detalhe aqui, essa carga é em módulo, tá bom? Eu nunca vou ter valor de força ou de campo elétrico negativo, eu sempre uso módulo, porque a gente está tratando de vetores. Então fica assim, ó. Força que entra. Caramba, eu quero muito aprender esse assunto, não consigo. Força que entra. Essa equação vai ser importante para a gente nos assuntos que vêm aí pela frente. Olha só, vamos ver para onde é que aponta a orientação, para onde aponta o vetor campo elétrico. Sempre, por definição lá, feita lá numa reuniãozinha de cientista, né, que chama de convenção, na convenção decidiram que as carguinhas positivas têm um campo elétrico de afastamento, ou divergente, e as negativas têm um campo elétrico de aproximação, ou convergente. Sempre que a carga for positiva, o campo aponta para longe dela. Quando ela for negativa, o campo aponta para dentro dela. Se eu colocar uma carga positiva e uma negativa, as setinhas saem do mais e vão para o menos. Sempre. Saem do mais e vão para o menos. Se eu botar duas positivas, elas saem e aqui abre um buraco. Aqui no meio elas não se encontram. Essas linhas são chamadas linhas de força do campo elétrico. Elas nunca se cruzam. Ó, você não vai ver uma linha dessa sair daqui e tocar nas outras assim desse jeito. Elas nunca se cruzam, elas sempre saem do mais e vão para o menos. Outra coisa, aqui ó, onde as linhas estão mais próximas, a intensidade do campo elétrico é maior. Onde tem a maior densidade de linhas, a maior quantidade de linhas ali naquele pedaço naquele espaço ali, onde tem mais linhas num determinado espaço, eu tenho a maior intensidade do campo elétrico. Agora, olha que coisa bonitinha que cai muito em questões. Se eu tenho uma carga geradora do campo, só do lado esquerdo,
carga de prova do lado direito, tá bom? Eu vou chamar a geradora do campo aqui de... Deixa eu pegar aqui um alaranjado. Qzão. E a carguinha de prova eu vou chamar de Qzinho. Tá beleza? Vamos pegar vermelho, a força elétrica. O que esse positivo faz de força nesse negativo? Antes, eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou pegar uma linha preta aqui, bem fininho. Vou traçar uma linha preta aqui, ó. Nem tá fininho não, mas beleza. Deixa eu tentar afinar mais um pouquinho. Pronto. Vou traçar uma linhazinha ligando a carga positiva à carga negativa, tá? Só para você entender. A força e o campo, esses dois vetores têm que estar nessa mesma linha. Agora sim, talvez eles apontem para o mesmo lado ou para lados opostos, vai depender da situação. Vamos primeiro pegar o vermelho, força. Só vamos pensar agora em força, tá bom? Essa carga dona do campo vai fazer uma força nessa pequena, porque a pequena entrou no campo dela. Mas as duas são positivas. A força de atração, repulsão? Exatamente, repulsão. Eu vou botar para lá. Epa, esqueci de segurar aqui o Shift. Pronto. A força vai ser de repulsão. E agora, essa positiva faz o que na negativa? Exatamente. A atração. O que a carga negativa dona do campo faz com a positiva que entrou no campo dela? Sinais opostos. Os opostos se atraem. Muito bem. Negativa na negativa? Vai embora, para longe. Força de repulsão. Vamos mudar a cor, pegar agora um verde para dar uma destacada. Agora eu quero campo elétrico. Vou subir de novo para você relembrar. Positivo para longe, negativo para perto. Então vamos nessa. Olha aí que bonitinho. Essa é a dona do campo. Eu tenho que olhar para ela. O campo dela é para perto dela ou para longe? Exatamente, para longe. Só que o campo vai sair daqui da carguinha, ó. Tá bom? É lá onde está na posição da carguinha. Pronto, tá aqui o campo. O certinho mesmo é eu meter umas setas aqui, tá? Porque é tudo vetor. Ah, professor, uma seta para a esquerda, porque eu só colocou uma seta para a direita. Não, essa setinha aqui em cima para a direita, ela só indica que ele é uma grandeza vetorial. De novo, esse cara é positivo. O campo vai apontar para longe dele, para longe. Ó, esse é negativo. O campo vai apontar para pertinho dele. Olha, esse é negativo. O campo também aponta para pertinho dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui de roxo. Ó. Vou chamar esse primeiro exemplo de 1, esse é o 2, 3 e 4. Beleza? Eu quero que você observe agora e me diga aí. 1, 2, 3 e 4. Dá para juntar os pares com o desenho que ficou meio parecido. Quais são esses pares? Se você respondeu o 1 e o 3, o 2 e o 4, você acertou. Repare que no 1 e no 3, força e campo aponta para o mesmo lado. No 2 e no 4, força está para um lado e o campo está para o outro. Interessante, né? Mas 1 com 3, 2 com 4. O que mais que esses caras têm em comum? Se você respondeu que no 1 e no 3 essa carguinha de prova está positiva, no 2 e no 4 é negativa, você pegou a sacada da questão. Sempre que a carguinha de teste for positiva, sempre força e campo tem, no plural com acento, mesmo sentido. Direção ele sempre tem a mesma, sem horizontal, vertical, diagonal, sempre a mesma. Só que aí o sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então sempre que a carguinha for positiva, a carguinha de prova, a força e o campo tem o mesmo sentido. E aí eu tenho o seguinte, sempre que a carguinha de prova for negativa, a força e o campo, elas têm sentidos tem sentidos opostos. Sentidos opostos. Legal? Guarda isso na cabeça, dá para resolver várias questões só com esse detalhezinho, sabendo esse negócio do sinal da carguinha pequena.